Oi, pessoal, tudo bem? Esse é o primeiro episódio do podcast Artemisia. Eu sou Rafaela Souza Lima Eu sou a Raquel Diniz. e nós vamos falar aqui nesse podcast sobre mulheres na cultura e na arte. Esse é o primeiro episódio do podcast Artemisia e a gente está aqui para falar sobre as mulheres na cultura e na arte e como funciona esse fazer artístico para as mulheres aqui da região de Várzea. Eu sou a Rafaela Souza Lima, eu sou produtora cultural, trabalho nessa área desde os 15 anos, sou filha de músicos, sobrinha de músicos e vivi nesse meio cultural a vida inteira. E desde os 15, escrevendo projetos. Quando mudei para a Várzea, 8 anos atrás, a gente começou a focar nisso, eu e meu esposo, juntos, começamos a trabalhar mais nessa área cultural, inclusive prestando assessoria para artistas de São José dos Campos e região. Atualmente, a gente passou esse projeto pela Lei Paulo Gustavo, então a gente está focado nele principalmente. Mas vem mais coisa por aí, gente. Fica de olho. É isso. E aqui comigo a Raquel, que vai se apresentar. Eu sou a Raquel Diniz. Eu sou vocalista, professora de inglês e produtora cultural também. Tenho uma longa história com a cena do rock aqui de Várzea Paulista. A Verbena, que é minha banda, começou em 2002. A gente está aí na nossa 9ª formação, neste momento. E hoje eu tenho sido muitíssimo sincera em relação à minha arte, àquilo que eu acredito. E a Rafa me convidou para esse projeto e eu achei sensacional. Porque a gente tem muita coisa para discutir a respeito do que tem sido ser mulher nesses dias e como tem sido sobreviver nesse meio, né? Eu acho que é bem por aí mesmo. Eu acho que a ideia do que você teve, Rafa, foi, assim, sensacional, providencial. Quando você me mandou, assim, eu li e falei, gente, olha isso, que bom que você fantástico. Gostou. E a gente selecionou algumas minas muito interessantes, com histórias de vida muito diferentes. Aí a gente tem aí no hall da galera que vai ser convidada uma engenheira civil, a gente tem uma poliglota, a gente tem que também é musicista. Uma artista visual. Sim, a gente vai ter pessoas muito interessantes nesse âmbito. Ser mulher, conseguir ter uma vida e conciliar tudo isso. E de áreas diferentes, vindas de locais muito diferentes, Sim, né? Com certeza. Vivências diferentes, experiências diferentes. Eu falo, ser mãe, trabalhar como civil, que eu gosto de dizer, né? Ter o meu trabalho civil ali, que paga as contas, né? Eu sou professora particular. E conciliar, ter uma banda e produzir coisas e estar envolvida nesse meio, gente, é para nós quase impossível. É uma loucura, né? Porque a gente tem que cuidar de tudo fora de casa, dar conta do trabalho civil, da vida civil, chegar em casa e dar conta de ser mãe, no seu caso, dar conta de cuidar da casa, de fazer comida, comer direito, cuidar da saúde. E, além de tudo, ainda produzir arte e ser criativa dentro da sua arte, né? E ser cobrada, né? Ser cobrada de um jeito que homens não são cobrados, né? Em todas essas áreas, né? Não, tipo, a gente tem um papel na sociedade, a gente fala, a gente fica sustentando, né? Tudo, a base de tudo, né? Como que as pessoas sobreviveriam se não fosse essa organização? Já parou para pensar? Como nós seríamos diferentes, sabe? E eu tô numa fase de transição, de coisas mudando, de enfrentar, assim, os meus medos, né, em relação a ser mulher, a estar sozinha, a ter um filho para criar e, assim, não ter pai presente. Então, assim, eu acho que sem uma rede de apoio... E eu fico pensando,
eu ainda tô conseguindo fazer tanta coisa, né, cara? E ainda não é o suficiente. Parece que eu tinha que fazer mais, né? Não é. A gente se cobra demais também, né? Nunca é o bastante pra A gente não se sente o bastante, porque a gente vê na TV, como dar conta de não sei quantas coisas e fazer reuniões internacionais, chegar em casa e ser a mãe perfeita e cozinhar saudável para os seus filhos, cuidar do seu marido. Nossa, cozinhar saudável. Umas coisas que... Essa semana eu fiz um post, você viu aquele? Eu falei assim, gente, eu fico vendo esses vídeos das mães fazendo lancheira para os filhos. Eu tenho vontade de morrer. Aí ela vai e corta a frutinha em formato de estrelinha. Aí o pão é no formato de ursinho, né? Aí eu falo assim, eu dei 2 pacotes de clube social pro Ícaro e falei, boa sorte, querido, vamos que estamos atrasados. Gente, como se espera? E tudo isso menstruada de calça branca e sorrindo. E dançando. E cantando. A gente se sente meio que os músicos do Titanic, eu acho. O tempo inteiro, tá ligado? A gente tem que estar tocando até o final. Assim, ó, né? Tipo, não tem muito que... Gente, só para contextualizar, isso aqui no meu colo é Laika. Vai participar desse podcast bastante. É o único jeito dela ficar quieta, gente. Então a Rafaela vai ter que fazer esse rolê inteiro, assim, ó. A Laika... Mais uma representante do movimento feminista aqui, né? Exatamente. Mais uma fêmea. Olha, uma das coisas legais, Rafa, que eu penso, assim, eu tava conversando com a minha irmã, que é, sem dúvida, assim, a pessoa que me inspira, né? Como feminista. E ela é uma feminista que não sabia que era feminista, né? É de uma época que era feio ser feminista. Não. Ela nem sabia. Ela simplesmente existiu, contrariando regras e se impondo e fazendo melhor e não aceitando as opiniões dos outros, enfim, né? E esse comportamento dela foi o que me fez ver alguém super forte que tinha liberdade, entre aspas, né? Porque a liberdade é uma ilusão. Mas, enfim, eu via isso. E quando a gente fala de feminismo, já começa, né, o discurso. Hoje a gente estava tendo aquele bate-papo com o Ícaro, que foi muito interessante. Tipo assim, mãe, o que é o feminismo ruim? O que é o feminismo bom? O feminismo ruim seriam mulheres que querem ser melhores que homens. Feminismo bom seriam mulheres que querem ser iguais a homens. A gente só quer os mesmos direitos. Assim, o mínimo de respeito. Ponto. Né? Não é nada além, gente. Aí, olha só... Ele nem sabe o que é feminismo, mas ele sabe que tem um ruim. É a primeira informação, né? E aí a gente tem que ficar ouvindo aquelas conversas. É feminazi. Não, porque a mina odeia homem. Mas você é feminista? Por que você tem um macho, então? Como assim você casou com um cara? E daí a gente vai ouvindo essas coisas. Tem, né? Sem fim. E você para e pensa, cara, o que é o feminismo? É uma atitude de não se conformar com aquilo que querem que a gente receba de bom grado. Simples, né? Eu acho que é simplesmente se posicionar contra a falta de respeito da sociedade. É só não aceitar ser tratada como menos. E aí as pessoas ficam divagando o que é ser feminista. Ser feminista, cara, é simplesmente enxergar que você está sendo, sim, oprimido, mano. Exatamente. Assim, junto com o capitalismo, né? Exatamente. Somos uma minoria. Estamos melhor, muito melhores do que na geração da minha mãe, da sua mãe, da minha tia. Nossa geração tá muito mais livre. Mas ainda hoje você escuta uns discursos. Eu vi esses dias rolando vídeos na internet. Uma mulher falando que imagina, eu não sou feminista, porque eu tomo banho, eu me maquio. Oi, como gente, que é? Você não tem pelo no coisa subaco. Não tem a ver com a outra. Se você não tem pelo no subaco, amiga, você não é feminista, né? Gente, uma coisa não tem... O feminismo só quer que a gente consiga viver a nossa vida. Olha só que coisa do mal, viver a vida em paz. Poder fazer coisas
que são normais para os homens. Um homem pode sair à noite, beber e ficar com quem ele quiser e falar o que ele quiser. Ele não vai ser julgado amanhã. Você Usar viu? a roupa que quiser. Ou nem usar roupa, né? Também tem essa. Tem homens que andam sem camisa na rua e ninguém fala Tá nada. tudo certo, ele não tá pedindo pra ser estuprado. Não. Exatamente. A Anitta usa um vestido belíssimo, feito à mão, de contas, numa premiação, e o mundo inteiro fala que é errado. Porque, ai, ela tá pelada. Gente, Mas e daí? Então, E daí, né? quando passou a ser sobre isso? Quer dizer, quando não foi sobre isso, né? Quando não foi sobre isso. Enfim, gente, ser mulher é difícil e é difícil desde sempre. A gente tá vivendo a consequência. O nosso podcast é em nome de uma artista gigante. A primeira artista visual reconhecida no mundo, Artemisia Gentileschi, que foi simplesmente uma artista que não aceitou que colocassem o nome de outras pessoas nos quadros dela. E ela foi reconhecida ainda em vida. Ela sofreu um estupro do mestre dela, o mestre dela estuprou ela. E a partir daí, ela passou a todas as cenas que ela retratava, sempre que tinha uma pessoa morta, tem o caso do quadro de João Batista, a cabeça de João Batista numa bandeja, ela colocou o rosto desse mestre dela, que foi o estuprador. Ela sempre colocou esse homem nos quadros, mostrando que ele era um péssimo ser humano, e foi a vingança dela. O estupro ocorreu em 1611, e ela foi reconhecida pelas pinturas dela ainda em vida. Então, escolhi o nome dessa mulher porque achei de uma força... Sim. Que a gente precisa ter. A gente precisa, A gente precisa. degolar algumas pessoas, né? Pra chegar lá. Com certeza. Essa semana eu estava conversando com a Luciana e a gente falou muito sobre isso, né? Luciana, que vai ser entrevistada por nós sobre esse aqui. ódio que a gente sente, sabe assim? E que as pessoas não entendem, no geral, né? Eu acho que eu acabei, 5 anos atrás, 4 anos atrás, quando eu fui candidata e tal, eu acabei me aprofundando mais nos estudos disso tudo. E a gente não se vê como feminista. As mulheres não acham que são feministas, né? A gente tem que repetir o óbvio. Você escolhe seu marido porque um dia uma feminista lutou. Você tem um trabalho e você pode ser independente porque um dia uma feminista lutou por você. Todos os direitos que nós, como mulheres, temos hoje, deixando de ser objetos, deixando de ser uma moeda de troca familiar, né? Que foi só isso um peso, o papel. Né? Ou só um peso, Exato. Né? Se você não podia ser moeda de troca, você era um peso. Por isso que ser solteira, gente, é tão degradante, sabia? Porque, assim, você tem uma filha, né? Isso foi ao longo de séculos de história. Ela serve para quê? Para você fazer tratado com alguém que você faz negócios. E aí você cria um laço familiar, criava um laço familiar e usava aquela sua filha. Quando você não consegue casar uma filha, você tem que cuidar dela até ela morrer. Então, uma mulher solteira era um puta de um empata na vida de todo mundo, entendeu? E essa é a herança que a gente tem até hoje. E é uma coisa que fica na nossa cabeça, que quando a gente tá solteira, a gente tá assim, nossa, como eu sou fracassada. Ai, gente, eu precisava de, né? Porque aí eu preciso de um relacionamento. Gente. E é esse nível de entendimento que a gente consegue chegar num determinado período. Eu tive que amadurecer muito. Eu fui uma menina que falava, feminismo, nada. Eu não entendo. Eu lembro que teve uma fase que eu falava assim, não, mas qual é que é dessas minas? Elas querem respeito, elas vão lá e mostram os peitos. Eu não tô entendendo. E aquilo ficou... Até eu entender o porquê que mostrar os peitos naquela situação era tão importante. Eu entender que quando uma mulher mostrava os peitos numa marcha das vadias, por exemplo, quando elas faziam a marcha das vadias, é um negócio assim que, quebrou. Minha cabeça fez puff, né? Por que ter orgulho? Porque, cara, é liberdade.
E aí, quando elas mostram os peitos numa manifestação, é um momento que finalmente ela tá mostrando os peitos dela porque ela quer. Porque ela resolveu, e não porque ela tá vendendo o corpo dela, não para agradar um homem, entendeu? E, levou muito, muito tempo para eu entender tudo isso. E eu acho que uma grande parte das mulheres ainda também não entenderam. E aí a nossa missão acaba sendo essa, a gente tem que acordar todo mundo. É. Tipo, não é justo que a gente tenha conquistado o direito de trabalhar e a gente tenha que viver com o direito de trabalhar e com o dever de ser a empregada, a cozinheira, a lavadeira, a mãe. E tendo que se justificar por todo o resto, né? É, exato. Porque a gente tá sempre... Eu sou casada. E toda vez que eu saio sozinha, fica alguém. Nossa, mas você saiu sozinha? Cadê o Gabriel? Nossa, o Gabriel deixa você sair sozinha? Nossa, gente, ele não me deixa fazer nada. Ele não me deixa fazer nada. Sabe por quê? Olha só, eu sou minha própria pessoa. Eu que decido por mim, ele decide por ele faz as coisas dele sozinho, eu faço as minhas coisas sozinha. Às vezes a gente faz coisas juntos, às vezes a gente faz nada junto. E é isso. Ele não é meu dono. Só que a gente, enquanto mulher, é sempre cobrada de dar uma satisfação. Você é solteira, ai, mas... E o seu filho? Ai, nossa, Ai, essa é mas que ótima, não sei o quê. gente. Não, Não essa é? é ótima. Você chega no rolê, né? Daí a primeira coisa, não vê o Ícaro pendurado ali em mim, né? A pessoa já vira e fala, Raquel, cadê o Ícaro? O que você fez com ele? Fiz com o Ícaro, Ai, dá vontade de responder. Deixar de sumir. Tem uma jaula lá, eu deixo um pote de comida, né, Ícaro? E um de água. E aí eu saio, gente, é normal. Eu acho que todo mundo sabe como que as mães fazem. Mas espera aí que tem uma melhor. Teve uma vez, gente, eu solteira, mãe solteira. A pessoa virou pra mim e falou assim, viu, mas como que você faz, né? Você vai ficar com alguém e tal, né? Você que tem filho. Gente, como é que eu fazia quando eu era casada? Então, quando a gente casa, realmente, quando a gente casa, a gente não faz mais nada mesmo, né? Não, tiveram a coragem de perguntar, tipo assim, o que você faz com ele? Falei, gente, o modo operandi é o mesmo, né? Crianças dormem. Eu falei, eu não tô entendendo o que você tá perguntando. Entendeu? Tipo, não sei, gente. É uns negócios, assim, que você fala. E alguém pergunta pro pai dele? Então, alguém pergunta pro pai dele, tipo, o que ele tá fazendo? Ah, quando é seu filho, né? Será que ele anda na rua, assim, ele tá num rolê, e aí chega um cara e fala, e aí, cara, como é que você faz pra ficar com as minas que você tem filho, assim, né? É absurdo, é absurdo. A gente é cobrada de um jeito e nem o que a gente faz é visto como bom, né? Eu falei da minha tia agora há pouco pra você. Minha tia Cida Maria. Ela quer ser chamada de Maria a partir de agora. Depois de 64 anos sendo Cida. Minha tia foi mãe solo. Meu tio foi embora quando meu primo tinha 5 anos. Ela, a vida inteira, cantora, professora de musicalização infantil. Quer dizer, ela tá na música. Ela não tem pra onde correr. Sim. E ia cantar e as pessoas perguntavam, e o Maurício? Ai, mas... E o pai? Gente, o pai tá vivendo a vida dele no Rio de Janeiro. No dia a dia, em Jacareí, em São José dos Campos, era ela. E a gente, o irmão dela, com a família dele. Fora isso, era ela. Tinha que se virar. E sempre a cobrança. Daí, e assim, a mulher sempre, né? O filho casou, e você? Por que você não casa? Ai, teve uma Por que você... Gente, por que a mulher precisa responder aos outros? Ela tá vivendo a vida dela, pagando as contas dela. E tem que dar satisfação. E tem que dar satisfação para terceiros, pra gente que não tem nada a ver com a sua vida. Não, e na verdade, quando eu fiquei grávida de um namorado, que eu fiquei com ele um tempo, né? Foi um namorado. E a gente se separou, né? Assim que eu tava grávida, já não tava dando certo e tal. Aí, o que acontece? Uma pessoa chegou em mim na época e eu decidi que eu ia ficar sozinha até o Ícaro, né?
Aí uma pessoa chegou em mim e falou assim, Raquel, mas escuta, ele vai te assumir? Você terminou com Aí, o cara. assim, 2012, gente, ó, se liga, eu morava sozinha, já não tenho pai nem mãe desde os 22 anos. E aí, ele vai te assumir. Eu falei, gente, mas eu tenho pai. Por que ele tem que me assumir? O meu pai, o nome do meu pai já está na minha certidão de nascimento. Sabe um negócio ridículo, assim? Aí, ficou todo mundo esperando, né? Uma situação horrível acontecer. Cara, e não foi nada daquilo, sabe? E, tipo, no final das contas, todas aquelas abobrinhas que falaram em volta não nos afetou. Assim, de a atitude dele, a minha. E a gente foi levando aquilo. Mas você ficou com medo? Depois de ouvir esse monte de abobrinha, você ficou com medo de, tipo, meu Deus, realmente, o que eu vou fazer? Ai, não. Sabe o que eu tinha medo? É a mesma coisa que eu ainda tô com medo. É chegar, sei lá, semana que vem, eu ter um troço, não trabalhar mais, e aí como que eu vou cuidar dele? O meu medo maior sempre foi esse e continua sendo mesmo. Uhum. Eu não tinha medo, porque eu já tava ouvindo merda, né? A vida inteira. Desde sempre, né? Tipo, sempre muito julgamento, muito apontar o dedo e falar, você é isso, você é aquilo, me rotularem, né? Então, sei lá, na época da gravidez eu já estava preparada. Eu já cheguei ali meio que preparada, sabe? Aí eu tive outros problemas, né? Mas não esses nesse problemas, não. Eu lembrava muito que a minha irmã, quando ficou grávida do meu sobrinho, do Carlinhos, ela chegou no pai do Carlinhos e falou assim, olha, é o seguinte, cara, eu tô grávida, eu vou ter esse filho, e aí, se você quiser, ok. Se você não quiser, o problema também é seu. E eu fiz a mesma coisa. Foi exatamente o que eu fiz. Uhum. E acabou. E foi isso. E estamos aí, ó. Agora tá ele tá aí, aqui 12 de assistente anos. de som aqui, ó. 12 anos. Ele Aqui, estava aqui testando o som pra gente. Já estamos treinando ele no caminho do audiovisual aqui. Sim. É Nosso isso. aprendiz. É sobre isso. O papo tá bom e rende. Nossa, e a gente junta, pode vai ficar aqui longe. o resto da vida, né? Mas, gente, vocês querem ouvir mais? Vocês querem ouvir mais das nossas vidas, de coisas que a gente passa no mundo da cultura e ver quem vem aí de convidada? Vocês assistam o próximo episódio. A gente vai acabar por aqui para deixar vocês com vontade. É sobre isso. E no próximo, a gente continua o bate-papo e traz talvez mais questões polêmicas de ser mulher. Tem bastante coisa que a gente está pensando nem começou aqui. ainda. A gente pensou em tanta coisa aqui, gente. A gente nem começou. É isso. Então, até a próxima. Sigam a gente nas redes sociais. Curtam esse vídeo. Compartilhem. Se inscrevam nesse canal. A gente está também no Spotify, no Deezer. E é isso, gente. Acabou aqui o primeiro episódio da Artemisia.